E aí, pessoal do segundo ano, beleza? Estamos longe, porém perto, por meio da tecnologia. E a vocês do segundo ano, acredito que vocês já estavam cansados, né, de tantas fórmulas, de transformações trigonométricas, arcos metade, enfim, né? Agora nós vamos para algo mais suave. Nós vamos falar sobre as funções trigonométricas. Para isso, nós vamos começar com a função seno. Aqueles alunos que estão enviando as suas atividades, eu estou conferindo, estou dando visto, tá? Aqueles que já enviaram as suas atividades, parabéns para vocês. E você que não fez ainda, corre lá e faça a sua atividade, tá bom? Vamos começar com a nossa função seno. Observe que essa tabela aqui, ela te lembra alguma coisa. Ela lembra a função do primeiro grau ou do segundo grau que você aprendeu lá no nono ano. Então, é isso mesmo, nós vamos utilizar essa tabelinha de novo para que o processo de aprendizagem seja mais fácil, seja mais compreensível por você, tá bom? Bom, todos vocês têm uma tabelinha no seu caderno, alguns tiraram fotos, sobre quais são os valores dos senos de 0, 90 graus, 270, 180 graus, 360. Nós vamos utilizar essa tabelinha também, tá bom? Então fique esperto aí, corra lá, pause o vídeo, pegue a sua tabelinha e vamos acompanhar a explicação aqui do professor de matemática. Galera, é o seguinte, eu tenho aqui como se fosse o f de x, se fosse a função do primeiro grau, segundo grau. No caso aqui eu coloquei o ângulo, tá? Então nós vamos resolver o seguinte, ó. Para a nossa função, primeiramente, eu tenho uma função aqui que é dada por 2 seno do ângulo, ou 2 seno do x. Se você gosta mais de utilizar o x, você pode colocar o x, tá bom? E quem vai ser o seu x ou o seu ângulo? 0 grau. 0 grau. Olhando na sua tabelinha, quando o seno for 0 grau, qual é o valor de seno de 0 grau? Dá 0. Isso mesmo, seno de 0 grau dá 0. Então aqui para você resolver, você tem, ó, 2 multiplicado pelo seno de 0 grau. O seno de 0 grau dá 0. Se ele dá 0, se dá 0 aqui, multiplicado por 2, dá 0, então o valor do seu f de x ou f do ângulo será 0, tá? Então, quando o ângulo for 0, 2 seno de 0 será 0 também. Beleza? É bem simples isso. Agora, π sobre 2. Lembre-se que o π ele é igual a 180 graus, lembrou? Primeiro dia que eu dei aula para vocês sobre ciclo trigonométrico, então vamos lá. Se aqui é 180 graus, 180 dividido por 2 dá 90 graus. Então, nós vamos calcular o seno de 90 graus multiplicado por 2. Olha como vai ficar. Eu tenho aqui 2 multiplicado pelo seno de 90 graus, porque você pegou o π, transformou em 180, dividiu por 2, que deu 90. Quem é o seno de 90 graus? O seno de 90 graus dá 1. Multiplicado aqui pelo 2, 2 vezes 1, dá 2. Então, achamos o 2 aqui. Bem fácil, tá? O π é 180 graus, como você já está vendo aqui. Então, colocando aqui, nós temos 2 multiplicado pelo seno de 180 graus. Quem é o seno de 180 graus? Dá 0 também. Se ele dá 0, multiplicado pelo 2 aqui, você sabe que vai cortar, fica 0. Encontramos 0. O 3π sobre 2, já sabe que o π é 180, então nós teremos aqui 180, tá? Então, calculando 180 dividido por 2 vai dar 90. 90 vezes 3 dá 270 graus. Então, 3π sobre 2 equivale a 270 graus. Quem é o seno de 270 graus? Olhou aí na sua tabela? Isso mesmo, dá menos 1. Então, nós temos o seguinte, ó, 2 multiplicado pelo seno de 270 graus. O seno de 270 graus vai dar menos 1. Multiplicado por 2, deu quanto agora? Menos 2. Isso mesmo, deu menos 2.
Agora, continuando, o 2π que equivale a 360 graus. Por que ele equivale a 360 graus? Quase não saía. Porque o π vale 180 graus. Então, 2 multiplicado pelo seno de 360 graus. Quem é o seno de 360 graus? Dá zero, professor. Muito bem. Se ele dá zero multiplicado por 2, você pode cortar. Que aqui deu zero. Ótimo. Feito isso, agora nós vamos fazer o nosso gráfico, tá? Isso mesmo, tem um gráfico com isso daí. Digamos que no seu gráfico, se você for lembrar a função do primeiro grau, aqui sejam os seus valores de x e aqui sejam os valores de y. Então, aplica aqui o seu gráfico, olha só como é fácil, tá? X, y, os valores de y são os valores do seno e aqui você tem os valores do cosseno, isso aí é desnecessário agora, temos x e y. Então, nós temos o seguinte, ó, para os valores de f de x, que você considera como seu y, os valores de x, você tinha basicamente, ó, 0 grau, o zero está aqui, na origem, tá? 0 grau, depois ele vem para π sobre 2, vou colocar π sobre 2, tá bom? π sobre 2, que é o seu 90 graus, aí depois ele veio para o π, o valor de π. O valor de π está aqui. E depois ele veio para 3π sobre 2, que é 270. E depois ele foi para 2π. Esses valores correspondem exatamente a 0 grau. Quando x for 0, o seu ângulo for 0, qual vai ser o valor do f do ângulo, o y? 0 também. Então, automaticamente, ó, você tem um ponto aqui. Quando o x for π sobre 2, então o seu valor será 2, o valor do y, ou o seu f do ângulo, tá? Então você tem aqui 2, digamos que o 2 esteja aqui. Basta você ligar, encontrar o parzinho ordenado. Vou colocar de preto, acabei colocando aqui também. Então, quando o x for π, o valor de y será quanto? 0. Então, o nosso ponto ele será exatamente aqui. Vou ter que descer o valor de π aqui para identificar. Tá? Quando você tem 3π sobre 2, o y vai ser quanto? Menos 2. Então, vamos baixar um pouquinho aqui o nosso gráfico. Eu tenho aqui menos 1. Digamos, menos 2, não estou usando uma régua, pode sair um pouco desproporcional, mas o importante é a compreensão. Então, ligando aqui, nós temos um par ordenado aqui. Agora, o último, quando for 2π, ele vai dar 0, o ponto seria aqui, vou baixar, vou colocar o 2π aqui em cima, pessoal. Bom, feito isso, o que vai acontecer? Agora nós temos um gráfico. Para você ter o gráfico, basta você seguir os pontos, não vai dar uma função do primeiro grau, nem do segundo grau. Isso aqui será uma função seno. É uma função seno, tá? E a função seno, ela tem basicamente esse formato. Ah, professor, parece duas parábolas. Parece sim, mas o formato dela é esse daqui. Tá, pessoal? A função seno, ela está feita dessa forma, é assim que prevalece. Se ligue agora nos pequenos detalhes. Os detalhes são o seguinte, ó. Observe que o período da função, ela começa no 0 grau e vai até o 2π. Ah, então quer dizer que ela fez esse formato, tá? Se você continuasse a conta, ela iria prosseguir e ia retornar sempre para o mesmo lugar. Então, esse é o período da sua função, tá? O domínio, o período, deixa eu colocar aqui, P de período, tá? É 2π. A imagem da sua função, o que é a imagem? A imagem fica localizada, pessoal, no eixo Y. Observe que a função ela não ultrapassou o 2 positivo e também ela não ultrapassou o 2 negativo. Então, a imagem da função, ela será fechado no menos 2 e fechado também no 2, ela vai do menos 2 ao 2, e se você continuasse o gráfico aqui, eternamente ela iria ficar presa entre o menos 2
e o 2. E o domínio da função é representado por R, porque ela vai tanto para o infinito no lado positivo, ou ela pode ir para o infinito no lado negativo, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu tenho aqui também a função cosseno, tá? Para vocês, eu deixei ela armadinha aqui, dê uma olhada nessa função cosseno, porque essa função cosseno você vai fazer em casa, vai deixar os comentários, você vai entrar em contato comigo pela nossa plataforma, o Eclés, e deixe o seu comentário, a sua dúvida, faça a atividade que eu vou deixar lá para você e vou dar visto depois, tá? Vou verificar quem está fazendo. Essa função cosseno, ela está localizada na página 34. Pessoal, forte abraço para vocês, quero ver todo mundo fazendo, vou deixar a atividade direitinho lá para vocês estão no meu coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula.